Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Leituras Comentadas de Obras Consagradas. Eu sou o professor João Cunha e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a obra Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Tá? De cara, a gente precisa dar uma olhadinha nessa capa, né? Adotei essa edição da Ática, tem enfim, várias edições, capas bem bonitas, mas eu gosto muito dessa capa, ela é muito delicada, né? Eu queria chamar a atenção para alguns detalhes da capa e enfim, informações que o livro traz, que já adiantam para a gente a temática do livro, certo? Já ajudam a gente a pensar um pouquinho no que a gente vai ler, certo? Notem esses quadradinhos no alto da capa, né? Que são como se fossem casinhas meio organizadas de uma forma meio aleatória, e embaixo do título Quarto de Despejo tem um subtítulo Diário de uma Favelada, né? E aí vale a gente pensar no gênero diário. Bom, então o contexto dessa obra, que fala do quarto de despejo, é o contexto, aparentemente, do espaço da favela, né? Representado por essas casinhas. E o gênero diário traz uma série de particularidades, né? É um texto íntimo, é um texto, em geral, biográfico, confessional, certo? Tem o caráter de confissão, de alguém que escreve quase para si mesmo, né? E é exatamente isso que esse livro traz de mais interessante, certo? Essa que aparece nessas imagens bonitas aí do lado é justamente a autora desse livro, a Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, favelada, catadora de papel, aqui de São Paulo, né? Que morre, se eu não estou enganado, na década de 70, 1977. Mas, enfim, vou até olhar no livro para ter certeza, para não dar para vocês uma informação errada. No livro consta isso, que ela morre em 77, enfim, e que vai viver numa favela que deixou de existir em São Paulo, né, a favela do Canindé, tá? Ali perto de onde hoje é a rodoviária do Tietê, para a gente ir se localizando. Agora, antes da gente ir para o texto e fazer aquela leitura comentada que, enfim, quem acompanha o canal, os meus vídeos, já está acostumado, eu queria destacar algumas coisas. Olha que curioso, né? No alto, a gente tem imagens de livros cujos títulos são, que tem no título, né, o termo memórias. Memórias póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, e Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Certo? Era muito comum, enfim, até metade do século XX, não que não seja mais comum, mas principalmente no século XIX, final do XVIII, XIX e início do XX, a gente ter livros com esse título, Memórias de não sei quem, Memórias de não sei quem lá. Esses livros, em geral, trazem como protagonistas homens. Em geral, são livros escritos por homens, certo? As memórias nem sempre são um relato fidedigno de memórias. Muitas vezes são uma grande invenção, né? Como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de um personagem ficcional, que é o Brás Cubas, que estaria recontando as suas memórias póstumamente, né? O Manuel Antônio de Almeida relata as memórias de uma segunda pessoa, é um livro de memórias, mas que não é narrado em primeira pessoa, é em terceira pessoa, né?
O narrador conta a história de uma outra pessoa que ele conhece, que é o tal do sargento de milícias, personagem chamado Leonardo. O Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, esse sim tem um viés mais autobiográfico, mas, em geral, os homens escrevem essas memórias que têm um peso de uma reconstituição do passado, crivada por reflexões, né? O retrato de um tempo a partir da vida de um personagem. Tá? Agora, olha esses livros que aparecem, cujas capas aparecem aqui embaixo. A gente tem o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, eu trouxe aqui uma edição também com uma outra capa, que eu acho bem bonita, essa outra capa, né? E trouxe outros dois diários. O Diário de Anne Frank, muito famoso, né? Dessa menina e tal, enfim, que vai contar a história deles fugindo da perseguição nazista e tudo mais, um livro super duro, mas que tem uma delicadeza no relato infantil, no olhar quase infantil, juvenil daquela realidade, e o Minha Vida de Menina, da Helena Morley, né, que também é um diário. Minha Vida de Menina é o diário da Helena Morley, né, que não é verdade, né, não é o nome de verdade da autora, que se chama Alice, né, mas que, de certa forma, reconstitui a vida dela, de 3 anos, de vida dela, 3 anos da adolescência, juventude da autora, né, e que tem a forma de diário. Notem, mais recentemente a gente tem tido, especialmente na segunda metade do século XX, ou a partir de meados do século XX, né, uma série de livros de diários. Todos que eu conheço são diários femininos. O diário é um gênero textual muito ligado ao universo feminino. Por quê? Porque o diário ele é uma escrita íntima. E a vida feminina, até meados do século XX, era uma vida muito íntima, muito fechada, reclusa ao contexto da casa. Ela não podia escrever o que ela pensava, expressar o que ela pensava para o resto do mundo. Ela escrevia para si, para aquilo ficar restrito a ela, talvez a alguns familiares, a alguma amiga, guardando aquilo ali para talvez mostrar para os filhos, né? Então, o diário era considerado um gênero menor, mas pouco a pouco as pessoas foram descobrindo no diário uma riqueza. Primeiro, que é uma narrativa menos artificial, no sentido de, enfim, que a pessoa, a princípio, está escrevendo não para publicar aquilo, né? Mas para registrar para si. Além disso, não sendo tão artificial e sendo diário, né? Acaba representando o cotidiano de um determinado contexto, de uma determinada época, de forma muito fidedigna, muito relevante. A gente aprende muito, entende muito de determinada sociedade, de determinado contexto, lendo diários. Tá? Então, vamos ver como começa o diário da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, mas antes eu queria só passar por um texto de introdução que tem nessa edição da Ática. Tá? Olha lá. Favela, o quarto de despejo da cidade. Favela, o quarto de despejo da cidade. O cotidiano da favela já foi contado por diversos autores, de diferentes maneiras. Neste livro, a perspectiva é outra. É a de quem vive na favela, mais especificamente a de uma catadora de papel, que só pôde chegar até o 2º ano do ensino fundamental. Quarto de Despejo é uma edição dos diários de Carolina Maria de Jesus, migrante de Sacramento, Minas Gerais, mãe solteira e moradora da primeira grande favela de São Paulo, a Canindé, que foi desocupada em meados dos anos 1990 para a construção da Marginal do Tietê.
O livro relata a amarga realidade dos favelados da década de 1950, os costumes de seus habitantes, a violência, a miséria, a fome e as dificuldades para se obter comida. Olha esse relato. Uma mulher que migra para São Paulo, não consegue, enfim, uma ocupação, vai trabalhar como catadora de papel, na primeira grande favela de São Paulo, a favela do Canindé, que foi desocupada justamente pela construção da Marginal Tietê, ali perto da rodoviária do Tietê, né? E ela vai fazer esse relato da realidade amarga, violenta, miserável, né? Com uma grande dificuldade para conseguir comida. O tempo passou, a cidade cresceu, mas a realidade, quem vive na miséria, não mudou muito. Isso faz do relato de Carolina uma obra atemporal, sempre emocionante. Best-seller traduzido para 13 línguas, Quarto de Despejo também é um referencial importante para estudos culturais e sociais, tanto no Brasil como no exterior. Conheça a história do descobrimento deste livro no prefácio a seguir, escrito pelo jornalista Audálio Dantas, que é o jornalista que descobre a Carolina Maria de Jesus e que ajuda ela a tornar público esses relatos íntimos dela. Tá? A gente, enfim, em geral, os professores discutem, quando trabalham nesses livros, esse papel do Audálio na organização do livro, na edição do livro, né? Mas fato é que esse livro de fato, é verdadeiramente um best-seller. Tá? Ao final do livro, vejo depoimentos de Carolina sobre sua luta pela sobrevivência e sobre seu ponto de vista em relação ao sucesso desta obra. Então, tem o livro e tem textos adicionais que estão diretamente ligados ao momento de produção desse livro, né? Um relato do jornalista que descobriu a Carolina Maria de Jesus e ajudou a editar o livro na sua primeira edição, e um relato, um depoimento dela no final sobre seu ponto de vista em relação ao sucesso da obra. Beleza? Olha como começa. Antes, nota dos editores. Esta edição respeita fielmente a linguagem da autora, que muitas vezes contraria a gramática, incluindo a grafia e a acentuação das palavras, mas que, por isso mesmo, traduz com realismo a forma de o povo enxergar e expressar seu mundo. Então, a gente vai notar que no texto tem erros de grafia, acentuação, faltam vários acentos, tá? Palavras, enfim, escritas de uma maneira um pouco diferente, porque é a maneira como ela se expressava. Isso foi mantido porque isso dá verossimilhança ao texto, dá senso de realidade. Tá? Olha lá. O Quarto de Despejo, de 1960, na verdade ela escrevia antes, né? Olha lá, a primeira data aí é 15 de julho de 1955, ela consegue publicar as primeiras vezes entre 1958 e 1959, graças a esse jornalista que publica trechos dos diários dela em jornais e tal, e revistas, até que isso atrai interesse de editores, e aí eles conseguem publicar o livro. Tá? Então, olha lá. 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Olha que relato, soco no estômago já. Aniversário da filha dela, ela queria comprar sapatos, mas ela não consegue comprar sapato porque a comida é cara demais. Então, não dá para ter desejos nessa esfera social. A escravidão acabou, mas ela continua se sentindo escrava, não de um senhor, do custo de vida. O custo de vida faz com que ela viva para tentar sobreviver apenas. E apenas a grande coisa é conseguir comida para sobreviver para o dia seguinte buscar comida de novo. Entende? Como isso acaba e manter a sociedade funcionando como está. Como
isso é, na visão dela, um tipo de escravidão. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Então, esse lugar, essa condição da catadora. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Aí ela está falando de garrafas de vidro, né? Nessa época a gente não tinha a quantidade de garrafas e de coisas recicláveis que a gente tem hoje. Antigamente as pessoas usavam garrafas reutilizáveis, não só para bebidas alcoólicas como cerveja, mas para refrigerantes, para, enfim, leite, né, para água. Então, as pessoas que trabalhavam com isso não catavam as coisas para vender, mas para trocar. Tá? Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar, e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Então, ela tinha catado o papel, recebeu um dinheiro, recebeu 65 cruzeiros, comprou uma parte disso de carne, 1 quilo de tocinho, bacon, 1 quilo de açúcar. Notem que açúcar está sem acento. Né? Por quê? Porque era assim que ela escrevia. Tá? Ela não ignora todos os acentos, só o tio aqui. Mas gêneros alimentícios, gêneros teria acento, e alimentícios também, no primeiro parágrafo. Tá? Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriado. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho, João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na rua e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Olha lá, bem mãe, né? Ela estava mal, não sei o quê. Chegou à noite, ela estava preocupada, não saiu para procurar papel, catar papel, mas se deu conta que o filho não tinha voltado para casa. Aí ela sai na rua, descobre que ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho, e que lá um ônibus tinha jogado alguém tinha caído do ônibus, provavelmente se pendurando para fora, enfim. E a turba, que é a multidão, chegou para ver. O filho estava bem no meio da multidão, vendo, tipo, ah, meu Deus, meu menino caído. Aí, bem mãe, né? Deu uns tapas nele, e 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me e aleitei-me. Abluir quer dizer purificar-se. Ela se limpou. Notem que esse é um vocabulário que não é muito comum para a gente. Né? Pelo menos eu não uso o verbo abluir. Vou abluir-me. Enfim, quando eu for tomar banho. Tá? Então, como ela gostava de literatura, ela lia coisas, ela, quando achava livros, lia. Então, ela tem um repertório que também escapa daquilo que. E, claro, tem uma questão de linguagem temporal, né, do momento em que ela está escrevendo isso, mas em vários momentos ela demonstra uma sofisticação, certo? Que surpreende, tá? Mas não é estranho por causa do momento em que ela vivia, mas também pelo interesse dela por literatura. Ela se limpou, ela lavou as crianças, deu leite para elas, se lavou e também tomou um copo de leite. Esperei até às 11 horas, um certo alguém. Ele não veio. A gente não sabe quem é esse alguém, mas aparentemente esperava um certo alguém, insinuando que talvez fosse um homem com quem ela fosse conversar. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Um melhoral é um tipo de medicamento, né? Tipo Doril, Dorflex, para dor de cabeça. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. Olha que imagem poética. O astro-rei deslizava no espaço. A minha filha, Vera Eunice, dizia: vai buscar a água, mãe. Então, ela acorda de manhã, não tinha nem água para beber. A mãe tinha que sair e ir buscar água para trazer para a filha. Tudo bem? Esse é o primeiro dia relatado. 16 de julho de 1955. Levantei.
Obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água. Fiz o café. Notem, aqui, na verdade, ela começa no dia 15, foi dormir, e aí ela já conta quando ela despertou. Mas quando ela despertou, na verdade, já é dia 16, né? E aí ela levanta. Obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comesse carne com farinha. O que eles tinham para comer? Café e carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi benzer-me. Abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com mal olhado. A indisposição desapareceu. Saí e fui ao seu Manuel. A disposição desapareceu, saí. Fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Vera Eunice. E os 13 cruzeiros não davam. Então, olha os conflitos dela, olha as crenças dela. Ela estava indisposta, ela não tem condições de ir ao médico. Então, ela fez uma espécie de simpatia, né, para acabar com o mal olhado. Se benzeu, abriu a boca e tal, enfim. E aí, de repente, ela se sentiu um pouco melhor. Saiu, tal, é, levou as latas que ela encontrou para trocar, né, por dinheiro, conseguiu um troquinho, mas era pouco. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo. Estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. Ela não gosta de andar descalça. Faz uns 2 anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o almoço para os 2 meninos, arroz, feijão e carne. Vou sair para catar papel. Deixei as crianças, recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua, porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar, mas o pobre não repousa. Não tem o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente. Ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel. Depois retornei. Catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando. Quando eu chegar na favela, vou encontrar novidades. Então, essa rotina repetitiva dela, a reflexão sobre a dureza da vida dela, né, e as ausências que ela sente, a falta de dinheiro para comprar um sapato para a filha que não tem nem o sapato, precisa andar descalça, né? Os itens que ela desejava comprar e que ela não tem condições. 2 anos tentando comprar uma máquina de moer carne e não consegue. Tempão tentando comprar uma máquina de costura, não consegue. Mesmo trabalhando todos os dias, catando papel, ainda chegando em casa e lavando roupa para 2 jovens. Né? Enfim, é interessante a gente é, perceber também, né, as reflexões que ela faz sobre a desigualdade social, sobre a condição dos mais pobres. O pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Olha que icônico. O pobre não repousa, ele não tem o privilégio de descansar. Certo? Essa entrada, esse dia 16 de julho, não termina aí, tá? Eu estou mais ou menos na metade dele. Mas eu não vou avançar na leitura para o vídeo não ficar muito longo, porque ele não depende, é um texto que não depende de muito mais explicações. Eu não preciso ler um trecho muito mais longo para vocês entenderem o estilo da Carolina Maria de Jesus e os propósitos do texto dela. Eu acho que com esses 2 trechinhos que eu trouxe, mais as outras informações, já dá para embalar nessa leitura, tá? Então, assim, eu encerro este vídeo. Espero que vocês gostem da leitura, sigam na leitura. Ler diários tem um momento que parece um pouco repetitivo e cansativo, né? Que é diferente de uma narrativa que tenha um enredo, que tem um percurso linear, como um romance, e uma construção, né, de conflitos bem demarcados. Aqui o conflito ele é
quase que diário, né? Enfim, com perdão do trocadilho. Ele é recorrente, são os pequenos conflitos da rotina, tá? Mas tem uma hora que a gente embarca na história da Carolina Maria de Jesus. Vale a pena anotar o nome de algumas pessoas mais próximas, dos filhos dela, de algumas pessoas com as quais ela vai falando no caminho, porque, em geral, ela vai voltando a essas pessoas. Claro, não dá para anotar todos os nomes, porque vai surgir muita gente, ela vai cruzando com pessoas e daqui a pouco encontra outra e outra, mas alguns nomes, uma vizinha mais próxima, os filhos, tá? Alguns amigos a quem ela se refere com mais frequência, isso ajuda a gente a lembrar, porque senão parece que a gente está lendo das histórias e dos conflitos, senão parece que a gente está lendo sempre a mesma coisa, tá bom? Bom, então assim, eu encerro este vídeo, muito obrigado e até a próxima.